Então você tá ouvindo a Martina Giovanetti, especialista em relações internacionais. Ela entende tudo que está acontecendo no mundo, tudo. E a gente vai tentar explicar de uma maneira bem simples pra você. Porque vem aqueles... Vem os jornalistas falando assim, todo engravatado, por que o que está acontecendo? Globo News. Você acompanha agora esse conflito interno geopolítico que destrói o Brasil e transforma em acamaladade. Mas aí a gente está tentando explicar de uma maneira mais simples, da mesma maneira que você conversa com a sua vizinha fofoqueira. Somos nós. E Martina, você é uma vizinha fofoqueira. Você conta tudo que está acontecendo no mundo para os seus seguidores. Exatamente. Você conseguiria fazer o mesmo agora pra gente? Tentar explicar o que é que acontece entre Israel e Palestina, mas de uma maneira simples, didática, que a minha avó, Dona Sônia, consiga entender. Nossa, gente, esse sim, é um conflito, assim, que ele se desmonta lá da Primeira Guerra, assim. Aquela região, ela era uma região que era ocupada por um reinado, né, pelo Império Otomano, famoso. Essa era uma região que fazia parte do Império Otomano. Até então, né, a gente tinha já a existência de judeus, de judeus palestinos, inclusive, de muçulmanos, de cristãos, e eles viviam em relativa harmonia ali. Só que a partir da Primeira Guerra e a partir da descoberta do petróleo, que foi mais ou menos na mesma época, ali naquela região, o Reino Unido ele começa a ocupar aquela região que a gente hoje conhece como Israel, né? E a partir dessa ocupação, a gente tinha um problema muito grande de antissemitismo na Europa, né, de ódio contra judeus, já naquela época, já desde a Primeira Guerra. E o que começou a rolar é que o governo inglês começou a meio que matar dois coelhos com uma cajadada só, assim, eu posso mandar essa galera pra fora do meu país e eu ainda posso dar pra eles o que eles querem, né, que o movimento sionista na época nasceu, exigindo a criação de um Estado, um Estado judeu, né. Então a gente ajuda eles a criarem esse Estado e a gente ainda manda essas pessoas pra lá pra poder ocupar o território que a gente precisa ocupar de alguma forma, mas que a gente não tem nem dinheiro, nem disposição pra fazer isso agora, porque estamos passando por uma Primeira Guerra Mundial. Então já sei como explicar, já sei. Captei vossa mensagem, amada mestre. Diga. Mini Ruth, sua família está em guerra. Tá brigando sua família. Ai, todo Natal, gente. Nossa, todo Natal. Toda a família briga, né? Sim. Imagina o seguinte, sua avó é a matriarca da família. Certo. Sua avó que manda em tudo, não é assim na sua casa? Sim. E sua avó não gosta da nora dela. Não gosta da minha nora. É normal, é verdade. Normal, né? Aí ela fala assim, ô Norinha, eu não quero que você venha aqui no Natal, não quero que você fique aqui nessa família. Eu tenho outro terreninho que eu nem faço questão dele, mas lá tem uma pocinha d'água. Você não pode ficar por lá não pra cuidar? E aí foi isso que aconteceu, entendeu? Caramba. O Reino Unido falou assim com o povo judeu, falou, pessoal judeu, meus amigos judeus, vão lá pra esse terreninho aqui, vocês não querem um lugar? Você não quer uma casa pra morar? A nora da sua avó não quer uma casa pra morar? Deu o terreninho pra eles, entendeu? Olha. Mesma coisa. Aí foram lá os judeus morarem em Israel. Aí batizaram, teve todo o batismo. E aí isso começou a ser uma ocupação, e aí depois, né, dos horrores da Segunda Guerra, do Holocausto, tudo isso, a ONU cria o Estado Oficial de Israel, né, e enfim, cria ali no território palestino. E Israel começou a aumentar cada vez mais esse território por meio de ocupação militar. E o problema é que essa transferência de pessoas judias para lá foi feita por meio militar, né? Então as pessoas palestinas eram literalmente expulsas das suas casas para que pessoas de fora pudessem ocupar ali, os colonos ingleses. E isso começou a criar uma guerra, né? E uma disputa entre esses dois povos por aquele território. A partir de um certo período, né, a partir da criação do Estado de Israel, todas as pessoas judias, elas tiveram a sua nacionalidade transformada de Palestina para Israel, só que as pessoas muçulmanas, elas acabaram sobrando nesse meio, e elas permaneceram como palestinas, só que em território que elas não tinham direitos, enfim, e isso se torna hoje, e enfim, aí os Estados Unidos também têm interesse naquela região, investe muito militarmente, e a guerra continua. Me surgiu uma dúvida, porque você tá falando de guerra, né? Então tem guerra por causa de petróleo, tem guerra também envolvendo religião. Você acha que no Brasil pode existir uma guerra sobre as religiões que tem um dia ou não? Ah, não, muito difícil. O Brasil é um país já que nasceu da diversidade, né? O Brasil é um país que lida muito bem com essa questão da diversidade. Então acho muito difícil isso acontecer. A gente tem também nossos
o poder judiciário, enfim, para evitar que isso aconteça, mas... Ou pelo menos tentar. Eu falei isso. Eu acho que é pra tentar, né? Vamos tentar. Mas, não, achei difícil. E, Martina, sempre nesses conflitos, os últimos que tiveram aí pelo mundo, na minha opinião, o Brasil sempre se posiciona do lado errado. Você concorda Sério? com isso? O que você tem a dizer sobre isso, hein? Cara, eu acho a diplomacia brasileira, ela é uma diplomacia muito pragmática. Porque o Brasil é o seguinte, galera. O Brasil, a gente tem uma diferença entre política de governo e política de Estado, tá? Qual que é a diferença? Política de Estado é política do Estado brasileiro. Independente de quem tá no governo, essa política permanece. E política de governo é aquela política aí que a cada 4 anos destrói uma política, criam outra igual, enfim, essa coisa. A política externa do Brasil, ela é uma política de Estado. O Itamaraty, o nosso Ministério das Relações Exteriores, né, é um dos ministérios mais descolados, assim, dessa questão do governo. Então, independente de quem tá no governo, a gente consegue fazer traçar uma linha de lógica entre as ações do Itamaraty. E o Brasil, ele sempre se posicionou como esse país extremamente amigo de todo mundo, né? Que não quer problema com ninguém, que não quer briga com ninguém. Gratiluz. O país que está disponível para resolver qualquer parada, qualquer conflito, né? Um país grande, um país com muita coisa para vender, muita coisa para disponibilizar. É o primeiro país a discursar na Assembleia das Nações Unidas, né? Não é à toa. É um país que todo mundo tem uma proximidade ali, que consegue ser amigo de Rússia ao mesmo tempo que é amigo dos Estados Unidos, que é ao mesmo tempo que é amigo de China, que é ao mesmo tempo que é amigo de África do Sul. Então, a diplomacia brasileira, ela é o que o Celso Amorim classifica como ativa e altiva, né? Ela vai atrás, ela é extremamente... Como é que é quando a pessoa ela toma iniciativa pra fazer as coisas? A palavra proativa. Proativa, perfeito. Ela é proativa, ela vai atrás, ela se coloca. Então a gente tem, inclusive, guerra da Ucrânia, guerra da Palestina, O Brasil tá sempre ali, gente, se vocês precisarem de alguém pra resolver isso aí, eu tô disponível, tá? Pra mediar o conflito. Nós somos o vizinho legal, nós somos isso, entendeu? No mundo, Exato. pega o mundo, nós somos o vizinho que na reunião de condomínio... Não tinha como ser diferente, né, gente? Tem feijoada, caipirinha aqui. Não existe carisma como do brasileiro, gente. Se derem um orçamento a mais pra gente, a gente conquista o mundo. Com Falando certeza. em orçamento a mais, nós temos aqui uma ação. São mensagens, né? São mensagens. Os nossos roteiristas selecionaram mensagens dos nossos ouvintes para a Martina, ela que é uma especialista em geopolítica, ela sabe tudo o que está acontecendo no mundo e está explicando para você que nos ouve com seu ouvido. Vamos agora dar o direito dela de responder mensagens que enviaram para nós. Com vocês, o Marcelo Batista. Vai, Opa, Batistinha. o primeiro aqui, ó, Martina, ele diz, queria lutar na guerra da Ucrânia só por um ano para levantar um dinheiro. É vantagem? Pô, aí eu acho que depende do que é vantagem pra você. Assim, gente, dependendo do país, né, dá muito dinheiro, de fato, você participar do exército. Mas ser de baixa patente, você arriscar sua vida ali, acho meio... Tem um amigo meu que foi lá complicado. fazer isso. Você Sério? acredita? Mentira. É verdade. Em busca de financeiro ou por honra? Não, mesmo? ele Honra foi e mérito. por ideologia. Legal, Mas bacana. voltou, tá por lá. Não, tá por lá ainda. Te falar que eu acho que é muito mais legal ir lutar por ideologia do E que eu por acho dinheiro. que te deixa mais forte, né? Quando Com você vai por certeza. ideologia do que quando você vai por dinheiro. Porque o primeiro horror que você vê, você vai falar, não vale. Tchau. Pois é, mas é muito triste pensar que vários jovens que vão aos campos de guerra acabam morrendo por conta de velhos que não sabem dialogar Exato. e decidem entrar nessa confusão. Próximo comentário, vai, Minihut. Irã e Iraque são vizinhos? O Irã e o Iraque são vizinhos. Estão ali um do lado do outro. Mais uma dúvida de um ouvinte. Por que os Estados Unidos têm bomba atômica, mas não quer que o Irã tenha? Porque quanto mais países têm bomba atômica, mais ameaçado está o próprio poder nuclear dos Estados Unidos, né? A gente tem um problema que é o seguinte, quando tem... Sabe aquela coisa muito cacique pra pouco índio? É uma coisa meio isso, sabe? Se tem muita gente que consegue mandar, ninguém manda de verdade e acaba sendo um problema pra quem tinha esse poder inicialmente. A China vai dominar o mundo?
Sempre existe essa possibilidade também. A gente vê aí dentro do capitalismo, a gente observa ciclos hegemônicos, né? Então, o que é hegemonia? É o país que é o mais poderoso de todos. Então, ao longo da história, a gente teve ciclos. Então, a queda, a ascensão e a queda de hegemons, né? Dos países mais poderosos do mundo. A gente teve o ciclo genovês, a gente teve o ciclo holandês, a gente teve o ciclo inglês, e a partir da Segunda Guerra a gente vê os Estados Unidos surgindo como o país mais poderoso do mundo. Se a teoria de relações internacionais está correta, esse ciclo vai acabar eventualmente. Quando a gente pensa que alguém vai ter que substituir os Estados Unidos nesse posto, né, muito provavelmente, eu acho que a primeira coisa que todo mundo pensa é a China, né? Afinal, eles são, talvez, o país que esteja mais colado aí nos Estados Unidos no quesito econômico. É verdade, olha aí que interessante. Bom, agora, minha querida amiga Martina, posso chamar de minha querida amiga? Pode, com certeza. Senhor Eduardo, que nos ouve, seu pai não vai ficar enciumado? Não. Então tá bom. Gostaria de tirar uma dúvida com você. Sim. Os Estados Unidos está brigando com o Irã por petróleo, certo? Aham. E aí, o preço do petróleo sobe. Uhum. E agora pro tiozinho, que é dono da Kombi, Uhum. que faz piruinha, o que é que muda na vida dele? Quando o preço do petróleo sobe, pensem, no Estreito de Hormuz, que é o pedaço de mar que o Irã tem, né, para poder passar navios de petróleo, por lá passa 20% de todo o petróleo do mundo, né, porque é a saída, é o escoamento do Oriente Médio. Então, muitos dos países que a gente conhece hoje como os grandes produtores de petróleo levam o seu petróleo para o resto do mundo por meio desse estreito que é controlado pelo Irã. Quando começa a guerra, os Estados Unidos atacam o Irã, o que o Irã faz? Fecha esse estreito. Se você lembra quando teve a greve dos caminhoneiros? Lembro, claro. Que a gente teve falta de gasolina, a gasolina ficou Sim. extremamente cara. É por isso, é porque não tem oferta. Não tem oferta de gasolina. Acaba, como o estreito tá fechado, eles não tem como mandar essa gasolina e ela acaba ficando mais cara. Quando a gasolina fica mais cara, o que interfere diretamente na nossa vida? Além da gasolina, que acaba, obviamente, ficando mais cara. A gasolina do avião que leva os insumos, as coisas que a gente come, ou do navio que traz pra cá as coisas que a gente importa, o café que você come, o azeite que você come, tudo isso encarece o transporte desse alimento. E por isso, quando ele chega na prateleira, ele também fica mais caro, tá? Então, não é só a gasolina em si, mas tudo que precisa de transporte, tudo que precisa de logística, tudo que envolve o petróleo de qualquer forma, acaba ficando mais caro e acaba faltando também. Isso influenciou, inclusive, na tintura de cabelo do Donald Trump, porque o petróleo é usado na tintura. Ele usava ali o Strawberry Blonde e há pouco tempo ele parou de pintar. Pois Você acha que ele foi influenciado pela... Com certeza. Eu acho que ele tá... ele já tá... Eu acho que ele não tá dando nem tempo, pra ser honesto, pra sentar e poder te pintar o cabelo. E falando no Trump, a gente viu que ele invadiu a Venezuela e pegou Maduro. Sim. E agora ele veio com esse papo aí que quer classificar o Comando Vermelho e o PCC como organizações terroristas. Você acha que o Brasil corre o risco de ser invadido pelos Estados Unidos? Eu tô preocupado com o meu visto, é isso? Galera, de novo, risco sempre tem, né? Eu acho que se a gente vai avaliar possibilidades, a diplomacia brasileira tá dando conta aí do Trump, até o momento, pelo menos. Do jeito que dá, né? Do jeito que dá conta, que dá pra dar conta dele. Quando a gente fala dessa classificação, né, de terrorista, o que pega? A lei estadunidense, ela fala o seguinte, que se o presidente, ele tá fazendo um ataque para poder barrar um grupo terrorista, para poder parar o avanço de um grupo terrorista, ou enfim, derrotar um grupo terrorista, ele não precisa de aprovação do Congresso para fazer esse ataque. E é por isso que o Trump fala tanto sobre essa questão do narcotráfico como terroristas, porque aí para ele fica mais fácil, ele não tem que passar por tantos trâmites legais para poder fazer o que ele fez na Venezuela, por exemplo. Muito bom. Agora, o que tá acontecendo agora é que a diplomacia brasileira tá tentando lutar contra essa classificação exatamente para evitar esse risco. Então, enquanto essa classificação não for oficializada, a gente tá salvo. Mas na sua opinião, seria uma boa? Seria uma maneira de acabar com essas organizações, o narco-estado aqui no Brasil? Eu acho que é só você ver a quantidade de grupo aí que os Estados Unidos classificam como terrorista e eles não conseguem acabar nunca, né? Entendi. Então, se esse fosse o caso, a gente não teria mais Talibã, não teria mais Al-Qaeda, não teria mais Estado Islâmico, e a gente tem porque essa classificação não necessariamente é efetiva. Muito bom. Essas foram as palavras de
Martina Giovanetti, especialista em relações internacionais, ela que entende tudo o que está acontecendo com o mundo e explica de uma maneira única. Martina, parabéns pelo seu carisma e pelo seu talento, são indescritíveis. Obrigado pela sua disposição de vir até nós. Muito obrigada. E dar essa entrevista linda. Gostaria que você, por favor, divulgasse, vendesse o seu peixe, por favor, agora. Pessoal, bom, eu tô em todas as redes sociais, eu tô no YouTube com umas análises um pouco mais complexas, um pouco mais... Eu conto geopolítica como se fosse fofoca, igual a gente fez aqui, então é interessante. Eu falo muito com geração Z, mas eu tenho gente de todas as idades me seguindo. Eu tenho... É tudo @MartinaGiovanetti _, tá? Você consegue me achar em todas as redes sociais por meio disso. Eu também dou aulas particulares, então quem estiver aí com dificuldade pra entender o que tá acontecendo nesse mundo, pode me chamar lá no Instagram, que eu te mando o link pra você se inscrever pra ter aula comigo. E eu queria agradecer demais vocês pelo convite, queria agradecer os ouvintes que estão aí com a gente. É isso, pessoal. Nós é que te agradecemos imensamente, Martina. Um beijo a todos da sua família, principalmente ao seu Eduardo, que nos ouve na 88,7. Obrigado.